Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Chris Oyakhilome, o poder dos pensamentos. Você deve ter notado que falamos muito sobre pensamentos. Isso acontece porque não pode haver qualquer discurso significativo sobre a mente, sem nos referirmos constantemente ao material com o qual ela funciona, os pensamentos. No segundo capítulo, defini o pensamento como criação, recordação, revisão e processamento de imagens para obter significado, razão, linguagem e expressão. Agora, ao mergulharmos mais fundo no assunto, você verá que os pensamentos são imagens mentais com possibilidades construtivas ou destrutivas que funcionam juntamente com as emoções humanas ou dentro delas. Em outras palavras, eles têm a habilidade de influenciar as suas emoções. Às vezes, eles são fruto da nossa imaginação, mas são mais que isso. Os pensamentos são construções mentais conscientes da sua mente, baseados no que se imagina, nas informações ou nos estímulos. Os pensamentos, portanto, são uma série de imagens que criam significado. Não é possível pensar sem significado. Se isso acontecer, significa simplesmente que você não está pensando. Pensar verdadeiramente é criar ou focar a mente em uma série de imagens que criam ou possuem um significado e assim transmitem uma mensagem. Os pensamentos de um homem, se mal empregados, podem mantê-lo em cativeiro e obstruir o seu caminho rumo ao sucesso e ao progresso. Por outro lado, esse mesmo homem pode experimentar uma gloriosa liberdade como resultado dos seus pensamentos. É por isso que em Filipenses 4:8, a Bíblia nos aconselha a escolher e pensar apenas naquilo que é correto. Os pensamentos são imagens da mente que têm possibilidades construtivas ou destrutivas, forças que têm poder com emoções humanas. Muitas vezes subestimamos o poder e as possibilidades dos nossos pensamentos. Até que mude o seu modo de pensar, você não poderá mudar a sua vida, não poderá mudar o estado em que se encontra e, portanto, não poderá mudar sua condição. Sua vida sempre seguirá na direção dos seus pensamentos. Ela nunca será diferente do caráter dos seus pensamentos. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa dos processos internos da sua mente. Por isso, é crucial entender a importância dos seus pensamentos e como usá-los corretamente. De onde vêm os pensamentos? Por ora, confio que você certamente entendeu o poder latente da sua mente e a importância de cultivar os seus processos de pensamento, criando as imagens corretas acerca de tudo o que lhe diz respeito. Estou certo de que você também sabe como canalizar efetivamente os seus pensamentos da maneira desejada por Deus. Entretanto, não se deve ignorar o fato de que existe um adversário, o diabo, lá fora, que está constantemente criando ardis para roubar de você as bênçãos de Deus.
A Bíblia o descreve como um leão que anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. E uma das maneiras pelas quais ele tenta influenciá-lo é plantando todo tipo de pensamentos e imagens erradas em sua mente. Ele tentará enganá-lo para que você tenha pensamentos que podem feri-lo e colocá-lo em cativeiro. É por isso que antes de aceitar e tomar como verdade qualquer informação que chegue até você, você precisa primeiro discernir qual é a fonte dessa informação, a fim de não permitir que ideias equivocadas tenham acesso ao seu espírito. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa dos pensamentos internos da sua mente. É preciso saber como distinguir os pensamentos que chegam até você, porque se não estiver ciente do lugar de onde os pensamentos que você processa emanam, examinando-os sob a luz da palavra de Deus, eles podem desviá-lo do caminho correto. Entendendo as diferentes fontes dos seus pensamentos. Número 1, do seu próprio raciocínio. Esses são pensamentos que emanam de você, com base nas informações que você adquiriu. Essas informações, muitas vezes, são condicionadas pelos acontecimentos ao seu redor. O que você estudou na escola, leu nos jornais, ouviu na rádio, viu na TV, pesquisou na internet e ouviu de outra pessoa. Número 2, de Deus. Os pensamentos também podem vir da parte de Deus. Deus, às vezes, comunica seus pensamentos a você, através da sua mente, que é a porta para o seu espírito. Número 3, de Satanás. Informações, opiniões e sugestões más ou negativas, se tiverem permissão, podem ser lançadas na sua mente pelo diabo. E todos os pensamentos que ele traz são para poluir a sua mente, cegar você para a verdade de Deus e roubar de você a vida gloriosa da qual deveria estar desfrutando. Isso é feito principalmente através da imaginação, das imagens e das vozes não audíveis. Ver 2 Coríntios 4:4. Todo pensamento que faz você se sentir contra as pessoas ou desprezá-las, ou faz com que você trabalhe contra os propósitos de Deus, vem do diabo e não de você. Talvez você se pergunte: como posso discernir a fonte dos pensamentos que vêm a mim? Como posso saber quais pensamentos eu deveria ou não deveria aceitar? É simples. Você nasceu de novo. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Embora pensasse de certa maneira anteriormente, agora que você é um filho de Deus, sua mente foi capacitada e revestida de poder para pensar como Ele. Antes da nova criação, Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Mas agora que você nasceu de novo, você tem a vida de Deus em você. Agora você é um participante da natureza divina. Ver 2 Pedro 1:4. Glórias a Deus. Só existe uma maneira de pensar, e você pensa de acordo com ela agora, em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6.
Assim, todo pensamento que é bom para Deus e bom para as pessoas vem do céu, e o céu de Deus opera em nosso coração. Todo pensamento que faz você se ressentir contra alguém ou desprezá-lo, ou que faz você trabalhar contra os propósitos de Deus, vem do diabo e não de você. Quando se pega pensando em algo que frustra ou contradiz os planos de Deus para você ou para a igreja, que é o seu corpo, entenda que eles não vêm de você ou de Deus, mas do diabo. Quando esses pensamentos vierem até você, discirna-os imediatamente e rejeite-os. Seus pensamentos são basicamente aqueles que transmitem o ponto de vista do Senhor. Ele declarou que você é bom, de modo que os pensamentos maus, pouco saudáveis ou negativos não podem vir de você. Você é responsável pelos seus pensamentos. A Bíblia registra em Gênesis 6:5 que Deus olhou para a vida do homem, a maneira como ele vivia e como ele se relacionava com o seu próximo, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Desígnio é a palavra que quero que você observe aqui. Algumas versões traduzem como inclinação. Em outras palavras, toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era unicamente, continuamente má. Isso significa que o homem estava continuamente inclinado a pensar e imaginar mal. A maldade estava continuamente em seu coração. Então o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. Deus considerava o homem responsável pelos seus próprios pensamentos. Do contrário, ele não teria pronunciado esse julgamento sobre ele. Algumas pessoas dizem: bem, você sabe, esses pensamentos negativos simplesmente vêm à minha mente. Não sei como isso acontece. Bem, Deus o considera como responsável por processar esses pensamentos. Lembre-se, definimos pensamento como criação, recordação, revisão e processamento de imagens em busca de um significado. Criar, recordar, rever e processar, tudo isso cabe a você. Cabe a você processar ou não as imagens que recebe. Se você não as processar, fazendo com que passem a ter um significado, elas não podem atribuir a si mesmas um significado. Você precisa dar a elas um significado. Relembre a narrativa do capítulo 2. Os discípulos nunca haviam visto ninguém ser atacado ou destruído por um fantasma, mas haviam ouvido histórias e o medo de fantasmas havia ficado registrado na mente deles. Então, quando eles viram Jesus, aquele que cura os de coração partido, a bondade de Deus, a expressão do amor de Deus, eles tiveram medo dele, porque pensaram que fosse um fantasma. Imagine se Jesus não tivesse dito nada a eles para dissipar o medo que sentiam. Pense no que teria acontecido se Jesus tivesse franzido a testa para eles. Talvez eles tivessem desmaiado ou até morrido de medo. Então,
se espalharia a notícia de que um fantasma os matou, quando na verdade haviam morrido de medo. Assim, com a nossa mente, atribuímos significado e razão, bem como interpretamos as imagens que recebemos e processamos. Você pode criar uma justificativa para tudo o que você cria na sua mente e também dar a isso uma linguagem para que tenha expressão. Mude a sua maneira de pensar. Eu lhe disse há pouco que Deus o considera responsável pelos seus pensamentos. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Até que um homem nasça de novo, essa é a descrição do estado em que se encontra seu homem interior. Não é de se admirar que Jesus tinha dito que você precisa nascer de novo, porque o coração do homem natural é desesperadamente mau. Isaías 55:7 também diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Essas palavras mostram que Deus considera todo homem, até mesmo o mais injusto e aquele que não é salvo, responsável pelos seus pensamentos. Então, o que é injusto deve fazer quanto ao seu estado, uma vez que, de acordo com Jeremias 17:9 e Gênesis 6:5 e 6, seu coração é desesperadamente maligno e seus pensamentos são simplesmente maus de maneira contínua? Jesus nos dá a resposta em João 3:3. Ele diz que precisamos ser recriados. Ele precisa nascer de novo e receber uma nova natureza e um novo coração. Mas a questão relacionada aos seus pensamentos negativos e maus ainda permanece, mesmo depois que ele recebe instantaneamente um novo coração pelo milagre da salvação. E Deus ainda o considera responsável pelos seus pensamentos, apesar da sua nova natureza. É por isso que Isaías 55 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Em outras palavras, mude a sua maneira de pensar. O Senhor o considera responsável pelos seus pensamentos e ele espera que você mude a sua maneira de pensar, conformando-se à sua palavra. Os seus pensamentos afetam as coisas ao seu redor. Você sabia que os seus pensamentos também podem afetar as coisas que o cercam? Isso porque os pensamentos liberam sinais, e esses sinais podem ser recebidos pelas coisas que o cercam e pelas pessoas que estão ligadas a você. Provavelmente você já teve a experiência de estar pensando em alguém e essa pessoa de repente aparecer ou telefonar ou enviar uma mensagem. Talvez você tivesse pensando em uma determinada coisa e, embora não tenha dito nada sobre isso, alguém perto de você começou a pensar a mesma coisa e expressou esse pensamento. A ciência chama isso de telepatia, uma transferência de pensamento para outra pessoa por meios extrasensoriais. Mas se você entende a espiritualidade que está por trás da ciência, tomará cada vez mais cuidado com os pensamentos que permite entrarem em sua mente.
Não permito que qualquer pensamento entre em minha mente. Se não quiser criar certos pensamentos em alguém que está perto de você, não vou ter esses pensamentos, porque sei que posso transmiti-los. Todos nós transmitimos pensamentos e, às vezes, inadvertidamente, transmitimos pensamentos negativos para o ambiente ao nosso redor, fazendo com que eles se voltem para nós e nos ataquem. Você sabia, por exemplo, que há no seu quarto pensamentos que vêm de você? As paredes, os móveis, as roupas e etc., que estão no seu quarto são feitos de materiais que têm memória e podem receber e reter informações que vêm de você. E o que quer que eles tenham recebido de você pode permanecer neles. É por isso que você precisa tomar cuidado com o tipo de pensamentos que permite passar pela sua mente. Portanto, não faça acontecer alguma coisa que você não quer. Não tema. Por que você acha que o Senhor nos diz com tanta frequência, não tema? É porque se você abrir espaço para pensamentos de medo, eles afetarão a sua mente e impedirão que o poder de Deus flua na sua direção. Você terá de disciplinar a sua mente para poder usá-la corretamente. Comece a aprender a ter pensamentos felizes. Pratique até se tornar bom nisso, de tal modo que sempre que os pensamentos negativos de desconforto, frustração, ira, contrariedade, amargura e etc. vierem até você, você possa dizer não facilmente a eles e mudar sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Comece dizendo as coisas certas, pronunciando palavras de gratidão e cantando cânticos de louvor a Deus. É assim que você pode usar a sua mente para fazer com que coisas boas fluam na sua direção e impedir que coisas erradas, negativas ou más, aconteçam ao seu redor. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.